Temos visto o que Paulo tem a dizer sobre o culto à luz de 1 Coríntios, capítulos de número 12 e o capítulo de número 13. Apesar do capítulo de número 14 também fazer parte desse bloco de ideias, nós vamos ficar até o capítulo de número 13, devido à nossa programação. E eu queria fazer então nessa manhã, começar uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós vimos até agora, para nós compreendermos na manhã de hoje um dos capítulos mais mal interpretado da Bíblia, que é 1 Coríntios capítulo de número 13. Normalmente ele é pregado em um momento de noivado ou até mesmo do casamento, quando quer se falar sobre família ou quando o assunto é o amor. O problema é que ele não poucas vezes é tirado do contexto e por isso ele perde a força da argumentação. Por isso eu queria contextualizá-lo novamente, para isso é necessário que eu faça a recapitulação, para que você entenda então o capítulo de número 13 dentro do seu contexto. Nós vimos até aqui que Paulo, durante toda essa segunda parte da sua carta, que começou no capítulo de número 7, está respondendo algumas questões da igreja da cidade de Corinto. E vimos que no capítulo de número 12, é provável que ele esteja respondendo basicamente de forma inicial duas questões. A primeira delas é: realmente verdade, Paulo, que manifestações espirituais constituem evidência infalível de pessoas espirituais? É realmente verdade que um determinado dom é a evidência de que alguém de fato está na plenitude do Espírito? E o apóstolo Paulo responde essa pergunta dizendo que não, que na verdade a grande evidência ou a evidência infalível de que alguém tem o Espírito Santo é ter Jesus. Porque ninguém que diz Jesus é maldito diz isso pelo Espírito, mas ninguém que confessa Jesus como Senhor fez isso por conta própria, a não ser que foi guiado pelo Espírito Santo. Algumas coisas também estranhas estão acontecendo no meio daqueles irmãos, principalmente na hora do culto. Alguém se levanta com uma profecia que é estranha à luz do que a Escritura diz. E a segunda pergunta, então, provável que foi levada a Paulo é: como eu posso reconhecer a participação de alguém no culto está sendo verdadeiramente movida pelo Espírito? E aí o apóstolo Paulo diz que nós não precisamos olhar tanto para a forma, mas sim para o conteúdo. Porque o Espírito Santo veio para nos conduzir à verdade. E a verdade não é algo, é alguém. A verdade é Cristo Jesus. O Espírito Santo veio nos conduzir a Cristo. Por isso, qualquer tipo de profecia, qualquer manifestação espiritual precisa terminar em Cristo e trazer glória ao seu nome. Se há alguma coisa que está roubando a glória de Cristo ou não para nele, devemos duvidar se essa manifestação de fato é uma manifestação do Espírito. O apóstolo Paulo continua a sua argumentação e agora ele entra para tentar resolver algumas questões ligadas, bem práticas, à igreja de Corinto, que era a divisão. Havia alguns grupos que estavam buscando os dons extraordinários, principalmente o dom de língua, e alguns tinham esse dom, e outros não tinham, e isso trazia uma divisão na igreja. O apóstolo Paulo então vai adjetivar os dons de uma maneira muito ampla. Ele vai dizer que dom é um carismata, isto é uma soberana graça do Espírito Santo. Ele vai dizer então que dom também é um amplo serviço prestado a Cristo, e ele vai usar uma palavra que fala de serviço de maneira muito ampla, não apenas caracterizado de um serviço prestado em um momento de culto. A palavra diaconia, ela traz a ideia de algo de um serviço mais extremamente amplo. E o apóstolo Paulo vai dizer também que o dom é uma grande operação de Deus. Tendo firmado esse princípio, ele vai então dizer uma das coisas que essa igreja precisa ouvir,
que os dons espirituais são soberanamente conferidos a cada cristão, ou seja, cada um tem algum tipo de dom, e eles recebem esses dons visando o bem comum, não é para o engrandecimento espiritual, pessoal, mas sim para a edificação de todo o corpo de Cristo. Bem, o apóstolo Paulo faz isso a fim de apresentar uma solução para o ego ferido e para o ego inflado. Esses dois grupos, eles estavam presentes na vida da igreja. E a implicação dessa tese de Paulo, de que os dons são dádivas do Senhor para a edificação do corpo de Cristo, é exatamente essa. Se o Espírito Santo distribui os dons espirituais de acordo com a sua vontade graciosa e soberana, então não há nenhuma justificativa para a inveja ou para a arrogância. De tal modo que ninguém então pode se levantar no meio da igreja e dizer, de um lado, o seguinte: como alguém, diz o apóstolo Paulo, pode ter coragem de desprezar os seus dons e olhar com inveja para os dons dos outros, se foi Deus quem deu os dons, e eles são frutos da graça de Deus, da vontade de Deus. Como alguém pode fazer isso? Observe que Paulo está dizendo que se você tem um determinado dom, mas você gostaria de ter outro que um irmão tem, e você até é tomado por um sentimento de inveja, o apóstolo Paulo diz que o problema disso é que você está questionando o sábio conselho do Espírito Santo de distribuir os dons como lhe apraz. Você está dizendo que ele não fez bem o trabalho que ele deveria fazer, que ele não distribuiu isso de uma maneira muito boa, e você está questionando isso. Além disso, você está caindo em um pecado muito comum nos nossos dias, que é o pecado da ingratidão, fruto do descontentamento. Observe, nós estamos falando sobre culto e sobre dons, mas você pode pregar esse princípio e aplicar a todas as áreas da sua vida. Há pessoas que elas questionam o governo soberano de Deus, e elas são tomadas, por causa do pecado, da falta do contentamento e da ingratidão, elas são tomadas por um sentimento de inveja. E ela queria ter a capacidade que o outro tem, mas ela não pode. Ela queria ter o dinheiro que o outro tem, mas ela não tem. Ela queria ter a posição social que o outro tem e ela não possui. Observe que Paulo diz que isso é você questionar o governo soberano de Deus. E você também é cair num pecado tão comum, a falta de contentamento. Nós deveríamos nos contentar e nos alegrarmos com o que nós temos, e nos alegrarmos com o que os outros possuíram pela graça de Deus. Afinal, isso é dádiva de Deus para ser usado para a glória de Cristo. Isso deveria trazer alegria no nosso coração, mas nós temos mais facilidade de chorarmos com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Porque no final das contas, a gente queria aquilo para nós. O nosso coração é dessa maneira. Mas o apóstolo Paulo diz também que, por outro lado, como alguém pode então menosprezar os dons de outras pessoas e compará-los de uma forma depreciativamente com os seus, de modo que foi Deus que deu de acordo com a sua graça e soberana vontade? Como alguém pode, com o espírito altivo, dizer assim: eu sou o cara. Bem, é isso que está acontecendo, e Paulo vai trabalhar, responder essas duas questões nos versos seguintes. Do capítulo de número 12, de 15 a 20, ele vai falar sobre o ego ferido. E tratando do ego ferido, ele vai mostrar que nenhuma pessoa tem motivo válido para o autodesprezo. Ninguém pode cair nessa comiseração, porque o dom é uma dádiva de Deus, e cada membro do corpo é importante, porque diz Paulo, o corpo precisa pensar, ouvir, ver, cheirar e andar. E para isso ele precisa ter pé, mão, cabeça, olhos, nariz. E todos são importantes. Por isso, nós não precisamos ficar por aí chorando as nossas pitangas. Mas também não precisamos ter o ego inflado. Não precisamos cair no pecado oposto a esse, que é o da autoglorificação.
A cabeça não tem o direito de olhar para os pés e dizer: ah, vocês aí não passam de pés de chinelos. Aqui quem pensa, quem planeja, quem decide sou eu. Eu consigo viver muito bem sem vocês. Esse olhar altivo, ele não pode existir. Já disse Paulo anteriormente. O que você possui que você não recebeu? Bem, e se você recebeu, por que você vive aí como se você não tivesse recebido, mas sim conquistado? E o apóstolo Paulo diz então que nós não podemos cair nessa autoglorificação. Esse é um pecado muito comum no meio do povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo então estabelece o seguinte princípio. De um lado, o autodepreço diz assim: ah, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Do outro lado, a autoglorificação diz: vocês não servem para nada, eu não preciso de você. Aí Cristo então vem, e Paulo, usando essa ilustração do corpo, diz: você precisa de você. Vocês precisam um do outro. E Cristo coloca a sua igreja em uma situação tal que nós não conseguimos viver sozinhos. Quando o assunto é igreja, nós precisamos uns dos outros para termos edificação. Por mais inteligente que você seja, por mais brilhante que você seja, por mais cabeça que você seja, você precisa de 2 pés de chinelos. E essa é uma codependência. E aí nós chegamos então, depois do apóstolo Paulo colocar isso, nós chegamos no versículo de número 29. Bem, o versículo de número 29 é uma série de perguntas retóricas que a maneira como isso é colocado no grego requer uma resposta negativa. E aí o apóstolo Paulo, então, para lançar luz a um ponto que ele já tinha levantado anteriormente, ele se pergunta: são todos apóstolos? Não. Profetas? Todos? Não. Todos mestres? Não. Todos têm o dom de realizar milagres? Paulo diz não. Todos têm os dons de cura? Paulo diz não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. E o que o apóstolo Paulo quer com tudo isso? O apóstolo Paulo quer mostrar que um dom, e nesse caso o dom de língua, não pode ser o critério para evidenciar o batismo ou a manifestação do Espírito, pois o corpo não se reduz a um membro. Ao contrário, ele tem vários. Não existe somente apóstolo ou profeta, não existe somente o dom de línguas na igreja. E se não existe somente esse dom, e todos os dons são dádivas do Senhor, então quem tem o dom de ser apóstolo, tem o Espírito Santo, assim quem tem o dom de falar em línguas. Todos então possuem o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo então agora vai dizer algo que é difícil de ser entendido. Versículo de número 31. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Bem, agora o negócio aqui ficou difícil, né? Porque até então ele tinha dito que o dom é uma dádiva de Deus. Ele já tinha dito que nós não devemos achar que somos melhores do que os outros se nós temos um dom mais espetacular. Mas agora ele diz: vocês precisam buscar os melhores dons. Paulo, mas todo mundo não é igual no corpo de Cristo? Como assim existe um dom que é melhor do que o outro? Bem, há 2 maneiras de você entender esse verso. E as interpretações, elas se divergem exatamente no entendimento do verbo busquem. Busquem. Esse verbo pode ser entendido de 2 maneiras na língua original. A primeira delas, ele pode ser entendido como sendo um indicativo. Quem assim pensa, entende que Paulo está dizendo o seguinte, observe aí no versículo de número 31. Entretanto, aqui é uma conjunção adversativa, ou seja, Paulo está agora contrapondo o que ele acabou de dizer, e é o pensamento de alguns: busquem os melhores dons. Dito de outra maneira, alguns vão entender o seguinte, que Paulo acabou de dizer
que nenhum dom é critério para evidenciar o batismo do Espírito Santo ou a manifestação do Espírito Santo. E agora ele está concluindo em tom bravio e sarcástico que, mesmo diante dessa realidade, existem pessoas na igreja que estão buscando os melhores dons de acordo com a sua lista de prioridade. É como se Paulo estivesse dizendo: eu já disse para vocês que o dom é um dom da graça, eu já disse para vocês que todos são iguais no corpo de Cristo e que todos os membros são importantes para a edificação, mas mesmo assim vocês estão buscando, de acordo com a lista de vocês, dons ou os melhores dons. Será que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Bem, o problema dessa interpretação são basicamente dois. O primeiro, o verbo busca, que está no imperativo, que também pode ser entendido no imperativo, em 12:31, ele vai aparecer também no 14:1 e no 14:39, verso de número 39. E nesses dois versos seguintes, 14:1 e 14:39, ele é melhor interpretado no imperativo. Bem, como um verbo idêntico pode ser interpretado no mesmo contexto como sendo indicativo e em outro lugar como sendo imperativo. É uma leitura mais natural, é que seja interpretado em todos os lugares como sendo um imperativo. A segunda ideia, a segunda coisa, ou o segundo problema, é que há uma continuação lógica do argumento pausado em 13:31 e retomado em 14:1. Isto é, o capítulo de número 13 é um parêntese entre o capítulo de número 12 e o capítulo de número 14. Veja, por exemplo, se nós deixarmos de lado, por enquanto, o capítulo de número 13. Olha como a leitura flui de forma bem tranquila. Versículo de número 31 do capítulo de número 12. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí depois ele diz: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. É o amor que ele vai falar agora. Depois de ter falado do amor, ele volta no capítulo de número 14, versículo 1. Sigam o caminho do amor, ou seja, o caminho mais excelente, e busquem com dedicação os dons espirituais. Veja, é a continuação da mesma ideia. Então, ele está dando uma ordem para que nós busquemos os melhores dons. E depois de falar do amor, ele volta a essa ordem e ele vai explicar o que ele quer dizer com buscar os melhores dons. Bem, então, a melhor interpretação aqui parece ser no imperativo. Mas isso levanta esse problema. Como entender então essa passagem e reconciliá-la com aquela que diz que os dons são distribuídos soberanamente e que todos são iguais? Então, algumas questões. Primeiro, a soberania de Deus, ela não é incompatível com a responsabilidade humana. É o Espírito Santo que soberanamente distribui todos os dons. Mas isso não quer dizer que nós não somos responsáveis de buscarmos os melhores dons. E nós vamos ver o que isso significa. Eu não tenho tempo aqui para explicar como essas duas verdades são reconciliadas e harmonizadas nas Escrituras. Mas a única coisa que eu quero que vocês entendam a priori é que isso se encaixa nessa categoria. A segunda coisa é que Paulo está então orientando a igreja na busca dos dons. Não esqueça o contexto. A igreja de Corinto está buscando ansiosamente, ardentemente, o que eles entendem serem os melhores dons. E a gente sabe que nessa lista da igreja, lá no topo, está o dom de língua. Esse é o melhor dom. É o dom que eles buscam ardentemente. E Paulo diz então, peraí, não. Se nós devemos buscar os melhores dons, nós precisamos rever esse tipo de lista. É por isso que no versículo de número 29, do capítulo de número 12, ele diz o seguinte: assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois realização de milagres, depois dons de curar, depois dons de prestar ajuda, depois também ele diz que dons de administração, depois falar em diversas línguas. Então o apóstolo Paulo pega a lista da igreja de Corinto e coloca de cabeça para baixo.
E aquilo que eles diziam ser os melhores dons, Paulo diz, esses não são necessariamente os melhores dons. Porque Paulo quer que um princípio fique bem claro aqui. Os melhores dons são aqueles que trazem maior edificação para a igreja. E neste caso, o dom de língua, na maneira como ele estava sendo usado, ele pouca edificação trazia. As pessoas estavam falando em língua de forma desordenada. As pessoas não conseguiam entender, não havia nem mesmo interpretação em alguns casos. E o apóstolo Paulo está dizendo, isso não está gerando edificação. E os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Então, se vocês querem mesmo servir a Cristo, se há um desejo no coração de vocês de contribuírem para a edificação do corpo, a expansão do reino, vocês precisam orar, vocês precisam estarem dispostos a servirem ao Senhor com os dons que trazem maior edificação. Na cabeça do apóstolo Paulo, esses dons passam pelo ensino, porque nada mais edifica o corpo de Cristo do que a sua palavra. Nada mais do que a palavra de Deus. E essa é a razão pela qual então ele está tentando reorientar esses irmãos. Veja como ele vai trabalhar isso no capítulo de número 14. Sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, a pregação da palavra. Pois quem fala em uma língua fala a homens, mas não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende e em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E ele continua, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, talvez usando um tom de ironia, como alguns comentaristas entendem, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em língua, ele diz. Eu queria que esse dom pudesse ser dado a todos vocês, como vocês buscam e desejam, mas prefiro que profetizem, prefiro que preguem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e a não ser que as interprete. Está vendo? Para que haja edificação. Para que haja edificação. Para que a igreja seja edificada. Então o apóstolo Paulo está colocando as coisas então nos seus devidos lugares. E mostrando que o final de tudo, da manifestação do Espírito, e o alvo do nosso serviço deve ser a glória de Cristo e a edificação do seu corpo. E de certo modo, guardando o que se deve guardar, alguns dons trazem maior edificação, porque eles estão intimamente ligados àquele elemento edificador da igreja, que é a palavra. A palavra. Esse foi o fundamento da igreja. O Evangelho de Cristo é o fundamento da igreja. E se Deus te deu a graça de poder então estar envolvido com esse ministério, que boa coisa é, porque Deus está te dando o privilégio de você ser útil ao corpo de Cristo, de uma forma ainda mais especial. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo está negando a existência do dom de línguas. Essa é uma realidade nesse tempo, eu não creio que seja no nosso tempo. Mas essa é uma realidade nesse tempo. E aí ele continua, e eu vou dizer porque eu não creio que é uma realidade do nosso tempo, pelo menos como é colocado. Ele entra então agora para o caminho melhor. Ainda que eu fale, capítulo de número 13, versículo de número 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Antes de entrar no texto para entender o que Paulo quer dizer,
eu preciso tirar aqui da nossa frente a fumaça que muitas vezes nos impede da interpretação desse texto. E a pergunta talvez que nós precisamos levantar aqui agora, nessa parte aqui, seja talvez exatamente essa. Esse verso sustenta por um acaso, esses 3 versos, eles sustentam o dom de língua como uma linguagem estática e não como sendo idiomas? Essa é uma pergunta importante. Esse verso, ele dá a possibilidade de nós entendermos o dom de língua como sendo a língua dos anjos, que é entendida somente pelos anjos e pelo Senhor. Há pelo menos 3 razões pelas quais nós não podemos entender esse verso como sendo a base para o dom de línguas, como é falado nos dias de hoje, como sendo uma linguagem estática e não idiomas. A primeira delas é porque a expressão no grego, que aparece tanto aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 13, capítulo de número 12, é idêntica, essa palavra ela é idêntica, a mesma que aparece lá em Atos. E lá em Atos nós ouvimos e lemos que quando esse dom ele foi colocado em prática, as pessoas diziam: nós ouvimos falar na nossa própria língua. Então a situação é a mesma. Quando nós olhamos para a palavra que aparece aqui, glossa, essa palavra ela tem basicamente 2 significados. O primeiro, língua como órgão humano. Segundo, idiomas. Esses são os 2 significados básicos. Língua como órgão humano ou idiomas. Então o apóstolo Paulo aqui só está se referindo a 2 coisas. Ou ele está falando de língua como órgão humano, mas isso não é possível porque a sua ilustração do corpo já ficou para trás. Então ele está falando agora sobre idiomas. É isso que ele está dizendo. Então o dom de línguas eram idiomas que eram falados de forma sobrenatural. Alguém que nunca tinha estudado o idioma, de repente ele se levantava no meio da congregação e ele começava a adorar a Deus naquele determinado idioma, onde algumas pessoas que estavam ali presentes, que conheciam aquele idioma, entendiam a mensagem, e outras pessoas era dado então o dom de também nunca ter estudado isso e entender a mensagem e transmitir essa mensagem à igreja, para que aquele pudesse ser edificado e a igreja também. Mas alguns dizem: veja, pastor, porque é muito claro o que o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então há a possibilidade de nós falarmos esse idioma, mas há a possibilidade também de nós falarmos uma linguagem que não é uma linguagem humana. Essa linguagem é a linguagem dos anjos. E pode ser que não tenha ninguém para interpretar essa linguagem, mas nós podemos então, enquanto adoramos ao nosso Deus, trazemos uma edificação então pessoal. Nós podemos pelo menos edificarmos a nós mesmos. O problema é que essa tese, ela passa pela ignorância de um entendimento do uso do recurso literário usado por Paulo aqui. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, na verdade, é usar um recurso literário, um argumento conhecido como reductio ad absolutum. Isto é, reduzir o argumento ao absurdo, por meio de uma hipérbole. É isso que ele está dizendo. Ele está usando uma figura de linguagem que engrandece exageradamente a realidade para enfatizar um ponto. Aqui a força da imaginação vai até os limites. E veja como é fácil de perceber esse exagero do apóstolo Paulo. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, exagero. Se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retine. Agora continue a leitura, veja o contexto. Ainda que eu tenha o dom de profecia, realidade. E saiba todos os mistérios, exagero. E todo conhecimento,
Exagero mais uma vez. E tem uma fé capaz de mover montanhas. Exagero mais uma vez. E não tiver amor, nada serei. Se você disser que é possível falar a língua dos anjos, você tem que contextualmente admitir também que é possível saber todos os mistérios. Porque o contexto aqui é o mesmo. É possível também ter todo o conhecimento. É isso mesmo. É possível você esvaziar o conhecimento, assim, ou melhor, se preencher do conhecimento. Esvaziar todo o conhecimento que existe fora de você. Você está dizendo que isso é possível. Você está dizendo que é possível ter todas essas coisas. Então nós não podemos dizer que uma coisa é possível num texto e outra coisa não, mas isso já não é possível no mesmo texto. Então o que Paulo está dizendo aqui é usando uma linguagem do exagero. Ele está levando o argumento até onde ele pode ou não pode para chamar atenção para o seu ponto. Ele exagera absurdamente, ele leva a imaginação até o limite. E a gente faz isso o tempo todo. Minha mãe costumava dizer assim: filho, eu estou azul de fome. Não é verdade que ela estava azul de fome. Mas é uma maneira de dizer que eu estou com muita fome. Né? Quando você diz eu estou morto de fome, você não está morto, você está até falando. Mas essa é uma maneira de você dizer que você está com muita fome. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz então: ainda que todas essas coisas pudessem acontecer, se não tiver amor, não serve para nada. Bem, e qual é o ponto de Paulo aqui? A primeira coisa que você precisa entender é que a ênfase de Paulo não recai sobre os dons que ele acabou de citar, mas sim sobre a pessoa. Em português isso não pode ser bem percebido, mas em grego isso é claramente percebido. A ênfase está na pessoa. Ele diz: ainda que eu fale, e pronome em grego não precisa ser colocado. Não precisa ser colocado, você entende se ele não for colocado. Quando se coloca, é para dar ênfase. Ainda que eu fale, eu serei. Ele está então se voltando para a pessoa que é a possuidora do dom. E é isso que ele quer trabalhar. Bem, mas a pergunta aqui é: o que tem o amor a ver com tudo isso? Porque parece que o capítulo de número 13 foi uma coisa que Paulo talvez estava sem argumento, já ele falou: não, vou pôr um capítulo aqui para falar sobre o amor. Porque parece que ele caiu de paraquedas, mas isso não é verdade. Esse capítulo aqui, ele foi colocado pelo apóstolo Paulo de uma maneira que fortalece toda a sua argumentação dita antes e que será dita depois. O que tem o amor a ver com isso? O ponto de Paulo é que o amor, ele não é um dom entre muitos dons. Ele não é um carismata entre tantos outros. Mas ele é o novo modo de viver. Um estilo de vida que abrange tudo e que transcende em importância as reivindicações desse ou daquele dom. O que ele quer dizer é que o amor, ele é indispensável. O que ele quer dizer é que o amor, ele é o pré-requisito para a realização de qualquer serviço no corpo de Cristo. Você não precisa necessariamente ter o dom da pregação para fazer parte do corpo de Cristo. E você não precisa necessariamente subir aqui para pregar. Você não precisa necessariamente se levantar no meio da igreja para profetizar. Ou até mesmo se levantar na igreja para falar em línguas, para que haja uma evidência do Espírito Santo na sua vida. Porque os dons são dispensáveis para uns e para outros. Você não precisa ter todos os dons, mas você precisa ter o amor. Sabe o que o amor aqui é? O amor é o dom supremo que traz consigo todos os outros elementos do fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo está dizendo: sabe qual é a evidência da maturidade cristã e da plenitude do Espírito? Não é necessariamente a manifestação espiritual por meio de dons extraordinários, mas sim o fruto do Espírito.
Não é curioso que a igreja que tinha as maiores manifestações extraordinárias é a igreja que Paulo diz que é a mais carnal? Curioso isso, né? Curioso isso. Pecados terríveis são tratados no meio dessa igreja. Pessoas que se levantam num ar de espiritualidade, de soberba até. Mas não há elementos, ou não há o elemento principal, o fruto do Espírito. Elas estão entregues ainda nas obras da carne. Há no meio dessa igreja ciúmes, vanglória, facções, dissensões, falta de domínio próprio. E Paulo está dizendo, isso é a evidência de que não há plenitude do Espírito Santo. Isso é evidência que vocês não estão cheios do Espírito Santo. Isso é evidência que vocês ainda estão entregues às obras da carne. Porque não adianta ter todos esses dons, se esses dons não são comprovados pelo modo de viver, pela vida. O amor, ele traz consigo todos os demais elementos para mostrar que, de fato, o que nós mais precisamos é desse elemento maior, desse elemento supremo, que é o dom do amor, a dádiva do amor. Bem, se Paulo talvez tivesse, eu fiquei a pensar que se Paulo tivesse escrevendo 1 Coríntios para os nossos dias e talvez para a igreja brasileira, o que ele diria talvez? E eu me arrisquei aqui a dizer, isso não é profecia, tá? Isso não é inspirado, digo eu, não Paulo. Mas talvez ele dissesse assim, vocês cristãos, que já leram as Institutas de João Calvino e todos os símbolos de fé de Westminster, e que provam a sua espiritualidade pela quantidade de informação teológica que possuem. Eu digo a vocês que sem amor, nada disso se aproveitará. Talvez ele continuaria dizendo, vocês irmãos que acham que se acham grandes demais para brincar de polícia e ladrão, e por isso se arriscam, se aventuram a brincar de Lutero e Papa. E vivem defendendo a verdade no Facebook e no WhatsApp. Eu digo a vocês que tal apologética sem amor é retórica sem valor. Talvez ele dissesse ainda, vocês, sim, vocês que afirmam a presença do Espírito Santo em suas reuniões dominicais, porque existe certo estilo de adoração, seja ele formal e imponente, seja ele exuberante e espontâneo. Se elas não são expressão do amor, então não passam de um ajuntamento solene ou de um encontro animado. Talvez ele dissesse ainda, vocês que insistem que falar em línguas atesta uma segunda obra do Espírito Santo. Eu digo a vocês que se o amor não caracterizar a vida de vocês, se o fruto não estiver presente na vida de vocês, não há nem mesmo evidência de que vocês já experimentaram a primeira obra do Espírito Santo, a obra da conversão. Se não tiver amor, diz Paulo, de nada adianta. Por isso ele vai dizer nesse capítulo 13, 3 coisas. A primeira delas eu já acabei de dizer. A primeira, o amor é o pré-requisito para a adoração espiritual. Esse é um pré-requisito. Não pode faltar amor. Pode faltar sim no culto algum tipo de dom. Pode faltar, mas não pode faltar amor. Não pode faltar amor. O amor é um pré-requisito para a adoração. Em segundo lugar, o amor é a solução para os dilemas da vida comunitária. Ele vai trabalhar isso do versículo de número 4 até o versículo de número 7. E em terceiro lugar, o amor é o que permanecerá para todo sempre. Versículo de número 8 até o versículo de número 13. Vamos ver então agora o versículo de número 4 até o versículo de número 7. Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E ele continua. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O apóstolo Paulo, então, aqui vai dizer algumas coisas, e esses versos são estruturados de uma maneira muito interessante, porque ele vai dizer 3 coisas, basicamente. Primeira, o que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. O que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. A segunda coisa a ser observada é que Paulo vai pegar características do amor, exatamente aquelas que a igreja precisava ouvir. Nenhuma dessas palavras foram escolhidas assim aleatoriamente. Nenhuma delas, nenhuma. Então vamos ao que o amor é. Ele diz: o amor é paciente. Isso significa na língua grega ter um longo ânimo. E é como se ele estivesse dizendo diretamente para aquela igreja que estava dividida. O amor suporta ofensas, ele é perdoador, ele é pronto para andar mais uma milha, ele é lento para reagir com maldade, ele é paciente. Ele diz ainda que o amor, ele é benigno. Isto é, ele faz atos de bondade para outros. O amor deseja o bem das demais pessoas. Não procura se sobrepor a elas. Por quê? Porque o amor é benigno. O que é que o amor não faz? Paulo diz, isso não pode ser amor, tá, gente? Isso não é o amor, entenda bem. Ele diz, o amor não arde em ciúmes. Talvez aqui uma resposta direta à solução do ego ferido, do autodesprezo, que ele já havia trabalhado. Ele não é invejoso, ao contrário, o amor se alegra quando outros estão usando os seus dons para a edificação do corpo e a glória de Cristo. Ele diz, o amor, ele não se ufana, ele não busca a autoglorificação. O amor não te leva ao ego inflado, ele diz, não. Ele não aponta para as suas próprias virtudes dizendo, veja, esse cara sou eu. Não, ele não se gaba dos seus feitos, ele não conta vantagem para impressionar aos outros e ganhar aplausos. Ele sabe que tudo que ele tem vem de Deus e para Deus deve ser dado. O amor também, ele não se soberbece, ele não se acha melhor do que outros. Sim, o amor também, ele não se conduz inconvenientemente, tá? Não. Isso nem na vida e nem no âmbito comunitário. Ele sabe a hora de que ele deve falar em línguas. Bem, já falei em tantos outros cultos, eu preciso falar nesse quando todo mundo aí já está falando e já está virando confusão. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, ele não se exaspera. Em termos popular, ele não tem sangue no zóio. Ele não se deixa provocar pelas pessoas e responde pecado com pecado, ira com ira, ódio com ódio, rancor com rancor. Não, o amor não é assim. Ele também não se ressente do mal. Sim, ele não guarda rancor, ele é pronto a perdoar. Ele não se alegra com a injustiça. Se ele ver a verdade sendo jogada na lata do lixo, ele vai querer que as coisas sejam colocadas no lugar. Bem, mas o amor, ele se regozija com a verdade. O amor também, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Ele tudo sofre porque ele está disposto a cobrir multidões de pecados. Essa é a palavra provável aqui. A raiz da palavra significa sofrer a ponto de cobrir. É cobrir alguém de alguma coisa, é proteger alguém. E ele diz que o amor está disposto a fazer isso.
O amor, ele crê no que Deus pode fazer na vida das pessoas. O amor, ele crê no que os outros estão dizendo. Ele sempre dá, pelo menos, a possibilidade da dúvida. Ele espera. Sim, ele é paciente. Ele suporta essas coisas. E Paulo diz, isso é o amor. Isso é o amor. E aí ele encerra dizendo algo. Vamos lá, versículo 8 até o versículo de número 13, chegando ao final do nosso sermão. O amor nunca perece, mas profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, há uma dúvida do que Paulo está dizendo. Alguns vão entender que é o cano das Escrituras, por isso essas coisas já passaram, mas talvez a maior evidência de que ele está se referindo à vinda de Jesus e a nossa adentrada para o novo céus e a nova terra, onde muitas dessas coisas perderão, de certo modo, o sentido de existirem. Quando vier o perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, irmãos, concluindo, permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Chegamos então ao final e eu quero encerrar então esse sermão com duas aplicações finais. A primeira delas: o fruto do Espírito, aqui representado pelo amor, é a principal característica de crentes maduros na fé e cheios do Espírito Santo. Gente, tem que estar realmente cheio do Espírito Santo para morrer para o eu e amar a Cristo e amar o irmão como Cristo nos amou. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Cheio do seu coração egoísta, você não vai conseguir isso. Tem que estar cheio do Espírito Santo para servir com alegria a igreja de Cristo, independente da situação. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ter a paciência que suporta a grosseria, insensibilidade dos outros e se recusar a se vingar e a responder pecado com pecado. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ter benignidade que vai além da tolerância negativa de não desejar o mal para ninguém, mas que nos conduz a fazer o bem para quem nos quer mal. Gente, tem que estar cheio do Espírito Santo para fazer isso. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ter bondade que vai além da tolerância negativa, de desejar o mal para quem pisa no seu calo, e responder com amor e com bondade, quando ele só te responde com ira, com desdém, de maneira pecaminosa. Para ser bondoso desse jeito, sim, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ser fiel cumpridor da sua palavra. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ter mansidão, isto é, para manter a sua força e energia sob controle. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo para possuir o domínio próprio, isto é, para ter o senhorio da sua língua, pensamentos, apetites e paixões. Sim, tem que estar cheio do Espírito Santo para controlar os desejos pecaminosos do seu coração. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Sabe, quem prega
ou quem ensina, consegue até fazer isso com certa facilidade, se tiver muito treino. E eu poderia dizer que com o passar do tempo você pode dizer que é até fácil ensinar e pregar. Mas é difícil viver isso. É difícil viver isso. Não precisa estar assim lá muito cheio do Espírito Santo para ministrar uma aula ou para proferir uma pregação. Você pode usar até técnicas para isso, recursos para isso. Mas para evidenciar um modo de vida transformado pelo Espírito Santo e responder da maneira correta às situações que estão à nossa volta, isso tem que estar cheio do Espírito Santo. E Paulo está dizendo então que o fruto do Espírito Santo, aqui representado pelo amor, é a principal característica de crentes maduros e cheios do Espírito Santo. Isso nos leva então à nossa segunda implicação. Se fala muito de avivamento no meio da igreja. Nós precisamos de um avivamento espiritual, alguns diziam. Na década de 80, 90, o assunto do momento era avivamento espiritual. Campanhas de oração eram feitas para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre a igreja, batizasse a sua igreja, para que nós pudéssemos ter a manifestação do Espírito nas nossas vidas. Para que pessoas pudessem ser batizadas com dons de língua, outras com dons de profecia, para que pudesse trazer uma palavra profética para a igreja brasileira, e para que nós pudéssemos orar, para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre a sua igreja, e desse o dom de cura a alguns irmãos, para que essa nação pudesse testemunhar o poder do Espírito Santo. E nós precisamos de um batismo com o Espírito Santo, nós precisamos de um avivamento espiritual. Livros foram escritos para dizer essas verdades. Ainda na nossa nação, em todos os lugares, de norte a sul, de leste a oeste, tem pessoas que estão orando, buscando essa plenitude do Espírito, buscando os dons do Espírito. Mas quando eu olho para a nação brasileira, uma das coisas que eu percebo é que nós precisamos urgentemente de um reavivamento do fruto do Espírito. Como nós precisamos. Como seria bom se nós tivéssemos lá no nosso Congresso Nacional pessoas evangélicas que fossem marcadas pelo fruto do Espírito e não pelos desejos da carne. Como seria bom se nós tivéssemos no meio da igreja brasileira pessoas que fossem marcadas pelo fruto do Espírito e não pelos desejos da carne, que tem gerado tanta discórdia, tanto desentendimento, tanto mau testemunho. Como eu queria que as pessoas que agora estão conhecendo um pouco mais do Evangelho, estão conhecendo e abraçando a teologia reformada, quando fossem para o Facebook, para o WhatsApp, expressassem o fruto do Espírito Santo nas suas conversas e nos seus diálogos. Como seria bom se o fruto do Espírito fosse a marca no meio da nossa igreja e nós não tivéssemos tanta fofoca como nós temos, tanta maledicência, tanta gente falando mal do outro por trás. Como seria bom isso. Como seria bom se nós fôssemos marcados pelo amor. Como seria bom isso. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Porque se é isso que nós precisamos, é isso que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, há tantas manifestações no meio da tua igreja, supostamente conduzidas pelo teu Espírito Santo. Vemos tanto envolvimento, vemos tanto barulho, mas percebemos pouco, Pai, de um modo de viver que reflita Cristo Jesus. De um modo de viver marcado pelo amor e pelos demais elementos do fruto do Espírito.
Quantos de nós, Pai, nos julgamos mais espirituais pelo entendimento que temos do Evangelho, pela posição que temos na igreja, ou pelos dons que recebemos do Senhor? Nos orgulhamos até dessas coisas. Mas quanto de nós, enquanto temos essas coisas, pouco temos do fruto do Espírito. Pouco temos do domínio próprio da nossa língua, dos nossos pensamentos. Pouco temos do controle dos desejos do nosso coração. Pouco temos de bondade, de benignidade, de amabilidade, de mansidão, de amor, de paz. Ó Senhor, manifesta o Teu Espírito no nosso meio para produzir essas coisas. Que haja um verdadeiro derramamento do Teu Espírito sobre a Tua igreja para formar crentes que se pareçam mais com Cristo e que reflitam mais o fruto do Espírito do que as obras da carne. Que reflitam mais as coisas que nós acabamos de ver do que iras, do que invejas, do que brigas. Dar, ó Deus, que o fruto do Teu Espírito Santo seja uma realidade nos nossos lares, para que marido possa amar a esposa e esposa possa amar o marido. E para que eles se tratem um ao outro como sendo imagens e semelhança de Cristo Jesus. Dar, ó Deus, que isso possa ser uma realidade no meio da Tua igreja, para que a gente possa edificar um ao outro, ao invés de desejarmos o mal do nosso irmão. Tira do nosso meio sentimentos de inveja, ciúmes, facções, dissensões. E dar, ó Deus, que venhamos ser de fato o corpo de Cristo. Faz, Pai, dessa igreja aqui, Igreja Presbiteriana Aliança, uma verdadeira família marcada pelo amor e pelo fruto do Espírito. Porque se o amor não estiver presente no nosso meio, a gente pode fazer tantas coisas, mas isso não terá tanto sentido, não terá tanto alcance. Por isso te pedimos, reaviva o Teu amor no nosso coração. Faz o que o Senhor fez no passado. Levanta uma comunidade transformada pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.